Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de arte hoje, nós iremos falar da perspectiva. O que era a perspectiva? A perspectiva nada mais era que uma técnica utilizada nas pinturas realizadas durante o Renascimento. A perspectiva tinha como objetivo de proporcionar ao observador uma impressão tridimensional da cena retratada. O Renascimento, o que foi o Renascimento, né? Por que essa técnica foi utilizada no Renascimento? Bom, o Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que deflagrou na passagem da Idade Média para a moderna, né? Nós muito falamos a respeito da Idade das Trevas, da peste negra, das danças que davam medo, né? Com aranhas. Vocês lembram, né? Da criação das notas musicais, não foi? Então, nós estamos passando da fase média para a fase moderna. E eu trouxe aqui umas características do Renascimento. As principais características do Renascimento era a razão, de acordo com o pensamento do Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Okay? Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dom concedido por Deus. Por quê? Porque na Idade Média, eles não. Tudo que eles ouviam, eles acreditavam, né? Em sua maioria. E acabou que quando eles foram para o Renascimento, eles começaram a colocar o ponto de vista deles, né? Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas ou humanismo. Tal característica representava-se na reprodução de situações do cotidiano e na rigorosa produção de traços e formas humanas, o naturalismo. Bom, a perspectiva, vocês vão encontrar na apostila de vocês que ele procura no quadro retratar tal qual como se eles estivessem chegando a um templo. Eles colocam as pessoas que estão longe e colocam as pessoas que estão chegando perto. Tem todo um traço. Vocês vão observar isso na apostila. Os portugueses nem haviam chegado ao Brasil quando Da Vinci começou um dos mais impressionantes levantamentos da anatomia para entender o funcionamento de órgãos, do esqueleto, dos músculos e tendões. Esta é a história pouco conhecida do artista anatomista italiano, sim. Além de pintor, escultor, músico, cientista, arquiteto, engenheiro e inventor, olha a bagagem do cara, gente. Ele também atuou na medicina. Nossa. Vejam bem. Isso parece um raio-x, não é? Parece uma foto. Vocês acham que isso é o quê? Isso é uma perspectiva. Olha aqui quem fez. Quem foi que fez? Foi Da Vinci, que integra o livro, entre outras descobertas, a primeira descrição observada em uma dissecação de uma aterosclerose. Para entender as implicações e a importância dos estudos anatômicos realizados durante o Renascimento, basta imaginar que por quase 1000 anos questões religiosas e culturais impediram o homem de explorar o próprio corpo e entender o funcionamento da máquina humana. As dissecações para a observação direta do corpo humano eram
não eram permitidas nem adotadas pelas escolas de medicinas medievais. Na era medieval, gente, como vocês viram, o homem era impedido praticamente de pensar, né? Era impedido de questionar. Já no Renascimento, ele começou a fazer seus próprios questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Então, daí começaram as perspectivas, né? Bom, eu trouxe aqui o nome de algumas obras para que vocês possam ver. Essas obras estão na nossa apostila, tá? O Nascimento de Vênus, que é uma obra do artista renascentista Sandro Botticelli. Botticelli, é assim que é em italiano. É uma obra do artista renascentista, produzida em 1484 e 1486. Trata-se de uma das pinturas mais emblemáticas do Renascimento italiano. Na época, ela foi encomendada por um rico banqueiro e político italiano, Lorenzo. A ideia dele era decorar sua casa com belas pinturas. Atualmente, a obra está exposta na galeria em Florença. Segue sendo uma das mais famosas do mundo e com inúmeras reproduções. Vejam bem. Ao lado de A Alegoria da Primavera, o Renascimento de Vênus é uma das obras mais destacadas do pintor florentino. A obra renascentista intitulada A Criação de Adão, que foi feita por Michelangelo por volta de 1511, é um trabalho realizado com a técnica do afresco e integra o conjunto de pinturas feitas no teto da Capela Sistina, produzida em 1508 e 1512, encomendada pelo Papa Júlio II. A criação de Adão, para vocês verem, nós estudamos os afrescos, vocês lembram? E Michelangelo, ele reproduziu um afresco, uma pintura em afresco. E ela tá lá no teto da Capela Sistina. Se um dia eu for na Itália, eu trago foto para vocês, tá? A criação de Adão é a representação da passagem bíblica em que o Criador do mundo, Deus, dá origem à humanidade, simbolizada na figura do primeiro homem, Adão. Vocês encontrarão essa imagem na nossa apostila também, tá? Bom, a escultura de Davi do artista renascentista Michelangelo é uma das mais fascinantes obras da história da arte ocidental. Foi iniciada em 1501 e finalizada em 1504, sendo uma enorme representação humana de mais de 5 metros de altura e pesando 5 toneladas de mármore maciço. Encontra-se atualmente na Galeria de Academia, um prestigiado museu em Florença, Itália. Considera-se esse trabalho uma obra-prima. É um símbolo importante do movimento renascentista. Bom, nós vimos aí vários artistas que chegaram a reproduzir muito a respeito da perspectiva, tiraram tal qual a imagem, né? Nós temos uma atividade na apostila, nós temos 2 atividades na apostila, e essa daqui, que eu vou explicar para vocês agora, é a descoberta da fotografia, que se deu através da união de técnicas que se fundamentam na ótica e na química, a câmara escura portátil e câmara clara, lúcida. A câmera escura tinha grandes dimensões e um furo com um jogo de lentes que se aperfeiçoaram para melhorar a nitidez e
Só um momentinho, gente, que deu uma falha aqui. Que se aperfeiçoaram para melhorar a nitidez da imagem e possibilitava a entrada de luz gerando contato com o fundo da caixa. Essa espécie de projeção abriu espaço para a transposição através da pintura. A câmara clara era uma espécie de telescópio. Seu objeto vamos ver aqui. Gente, me perdi, me perdoa, só um instante, tá? Por favor, desculpa. E possibilitava a entrada de luz gerando contato com o fundo da caixa. Essa espécie de projeção abria espaço para a transposição através da pintura. A câmara clara era uma espécie de telescópio com prismas nas extremidades, onde o pintor enquadrava seu objeto e produzia a pintura. Por mais que o processo se distinguia, devemos nos deter ao fato de usos de intermédios ópticos para a representação da imagem, dando ênfase para a capacidade de impressão por conta do fator químico, mostrando a complexidade do processo de evolução na técnica fotográfica. Vejamos bem, aqui houve um processo com arte, com química, com precisão, tudo, né? O que vocês irão fazer, né? O que vocês irão fazer? Olha, a nossa atividade, ela encontra-se na página 9, que vocês irão seguir as instruções da página 8 e vai reproduzir o que se pede na página 9. Você vai pesquisar e reproduzir a sua câmara escura e apresente através de fotos e vídeos para a professora, ok?